Deus está querendo abençoar, mas Ele tem uma condição. Então nós não devemos deixar de falar as condições para Deus fazer a obra. Está aqui no segundo versículo. As vossas iniquidades. Eu pergunto a você, Deus abençoa um orgulhoso? Tem uma pessoa orgulhosa, Deus abençoa esse orgulhoso? Não. Deus abençoa invejoso? Não. Isso é iniquidade que está lá dentro. O que acontece se Deus abençoar um vaidoso? Ele fica mais vaidoso ainda. Se Deus abençoar uma pessoa orgulhosa, ele vai ficar mais orgulhoso ainda. Né? Se Deus abençoar um invejoso, ele vai ser mais invejoso ainda. Então, irmãos, Deus primeiro limpa a pessoa. Tira a vaidade, o orgulho, a soberba. Né? Que a palavra de Deus diz que Ele exalta os humildes e Ele abate o exaltado que tem a iniquidade. Então, a doutrina e o costume é isso. Nós dissemos tudo de bom que Deus tem para fazer com as pessoas. Tudo de bom que tem a doutrina. Mas esquecemos de dizer que sem o costume, a doutrina não é cumprida. A gente não cumpre a doutrina. A gente só conhece a doutrina. Como eu acabei de ler. Doutrina e costume dependem uma da outra. A fé sem a obra é morta e a obra sem a fé é morta. Uma depende da outra. Uma depende da outra. Né? A fé tem que ter obra. E a obra tem que ter fé. Então não tem como separar uma coisa da outra. Então, irmãos, hoje o que está acontecendo? Acontecendo é o seguinte. Todos estão querendo aprender, se aprofundar na doutrina. Mas cada um fica com o costume que bem entender. Cada um viva da forma que vier na cabeça. Não, irmãos. A coisa está sendo colocada assim, ó, você deve conhecer, ter o conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas que você tenha a atitude que você quiser. Você é livre para ter... Não, você não é livre coisa nenhuma. Paulo dizia que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. O evangelho da libertinagem não existe. A liberdade que existe só em Jesus. Nós somos prisioneiros de Cristo. Nós somos livres para servir a Deus. Somos prisioneiros de Cristo. Ai de nós se não fôssemos prisioneiros de Cristo. A gente estava solto, pecando, porque a natureza que é em nós, quando ela é solta, é só para pecar. Quando a nossa natureza é solta, quando Deus não domina, o Espírito Santo não domina a nossa carne, a gente só peca e faz errar. Então, irmãos, a doutrina sem o costume é morta. Quem conhece, ninguém tem a liberdade por conta própria de fazer o que quer. Pode-se fazer o que quiser, sabendo que você apenas conhece, você apenas é um leitor, é um simpatizante da palavra de Deus, você é um admirador da palavra de Deus, mas não é um praticante. As coisas não acontecem na sua vida, né? Porque da forma completa, porque também você não observa de forma completa a palavra de Deus. Quando você é ignorante, quando há ignorância, quando você ainda não tem esse conhecimento, a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o teu tempo da ignorância. Mas quando Deus começa a te mostrar, a te ensinar, aí não, irmãos. Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta porque Ele te ensinou, Ele te explicou. Então, irmãos, nós devemos... Esse assunto, ele é amplo. Ele é amplo. Eu estava falando sobre o índio uma vez, né? Sobre o índio. Irmãos, imagine, irmãos, a gente não pode, nenhum homem pode afirmar, né? Como se vive o índio ou a forma que vive. Mas uma coisa eu sei. A palavra de Deus diz que para ter cuidado, né? Para ter cuidado. E Deus criou a roupa para Adão e Eva no jardim do Éden. Né? Isso foi uma coisa que Deus colocou. Então esse é um princípio de Deus. Né?
Então, nós não temos que chegar numa tribo de índio e respeitar, eu tenho que respeitar os índios, mas se eles quiserem servir a Cristo, eles vão ter que mudar de vida. Eles vão ter que mudar a cultura deles para a cultura da palavra de Deus. Eles vão ter que transformar os hábitos deles para os hábitos da palavra de Deus. Deus não veio para se submeter a nenhum povo, nenhuma cultura de nenhum povo de nenhum país. Vocês observam que existe país com culturas terríveis, cultura diabólica. Nós falamos sobre o índio, que tem a forma de viver nu, mas outros países existem outras formas, outros hábitos e procedimentos que são terríveis. Você acha que Deus vai se submeter ao comportamento desse país, ao comportamento desse povo? Não, não. Todos os povos se curvem à palavra de Deus. Todo o costume de todos os povos, todas as línguas. A palavra de Deus diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todas as nações deverão se curvar à doutrina, ao reino de Deus. Irmãos, isso aqui é o reino de Deus, que estabeleceu sobre todos os reinos. Então a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, a África, o Japão, a China, vai lá ver os costumes deles. Dos costumes, os hábitos deles, todos eles terão que se enquadrar aqui. E ninguém vai, nenhum desse país, se submeter aos costumes desse país para agradar ninguém. Importa agradar a Deus e não aos homens. Eles terão que modificar sua forma de vida naquilo que vai de contra a palavra de Deus, naquilo que ofende a doutrina. Então, se existe alguma coisa naquele país, de alguma atitude, algum hábito que está ofendendo uma doutrina, eles vão ter que largar aquele hábito. Ah, porque é uma opinião minha? É uma opinião da denominação tal? Não é questão de opinião de ninguém. Ninguém é dono de nada. Quem é dono do costume é a doutrina. A gente vai ter que dizer para o chinês, vai ter que dizer para o americano, para o francês, para o italiano, quem for. Olha, isso que você está vivendo no teu país, esse costume nesse teu país, esse costume na sua casa, está indo de contra a doutrina da palavra de Deus. Se você quiser agora ser um cristão, terá que abrir mão desse costume, mesmo que seja um costume da cultura do teu país. Quantas coisas que existem na nossa cultura que nós temos que largar. Vamos no Brasil, vamos botar aí, no nosso país existem vários costumes que vai contra a palavra de Deus. O samba, carnaval. Imagine, irmãos, carnaval é normal no nosso país. Todo mundo nu, exposto à festa da carne. Então o meu país pratica esse costume, é uma cultura do país, eu vou me submeter a essa cultura, uma cultura depravada, prostituída, que é a exposição de todo o corpo, é uma coisa da imoralidade, eu vou me submeter, porque é uma cultura do meu país. Imagine, irmãos, eu ter que submeter ao carnaval, que é a festa da carne. Então, nós não seguimos esse costume. Por quê? Vai de contra a doutrina. Mas é o costume do nosso país, mas vai de contra a doutrina. É a mesma coisa entrar numa tribo do índio. Aqui é o meu país. Chega lá o pajé falou assim, aqui é o meu país. E no meu país nós temos o costume de andar pelado. É a mesma coisa o carnaval. É o costume do meu país. Eu digo, lá no meu país tem o costume do carnaval. E eu larguei aquele costume. Eu não sigo aquele costume, porque aquele costume ofende a palavra do meu Deus. Então, se existe coisa no teu costume que ofende a palavra do meu Deus, se você quiser seguir ele, você vai ter que largar. Aquele que quiser seguir a palavra de Deus vai ter que largar o costume do país, tradições, qualquer coisa que vai de contra aqui a doutrina. Porque se não tiver o costume para cumprir a doutrina, então não se cumpre a doutrina, apenas se conhece a doutrina. Então, irmãos, que possamos guardar, né, essa primeira etapa que nós acabamos de aprender, né,
O que é doutrina? Tudo, tudo. Não existe, irmãos, não existe nenhum culto que não tenha doutrina. Ah, irmãos, cuidado, nós temos o culto público, não se pode falar certos assuntos. Não, negativo. O mundo tem que entrar na igreja e conhecer toda a palavra de Deus. Certa vez, eu tive uma experiência interessante. Teve um culto que era denominado culto público, que eu acho até interessante. Qual é o culto que não é público? Todo culto é público, é para o povo. E o irmão ficou preocupado porque deu uma palavra, uma palavra foi de repreensão, de exortação para a igreja. E aí o ímpio, interessante a reação do ímpio. Ele saiu, ele comentou, fez um comentário depois do culto. Ele falou assim, interessante. Os crentes dessa igreja podem até fazer errado aí fora, mas eu descobri uma coisa, que esse pastor aí ensina o certo. Então, aquela preocupação que o pastor teve e que falou aquela palavra, a palavra de repreensão, que aquele homem tinha acabado de entrar na igreja, preocupado por ser uma pessoa que estava visitando, trouxe um resultado positivo. Ele gostou. Olha só o que ele falou. Ele falou assim, poxa, se os crentes lá fora, se eu ver algum crente dessa igreja cometendo alguma coisa errada, é porque eles são realmente rebeldes, porque o pastor ensina o certo. Olha que efeito bonito que foi. Então, irmãos, nós temos que falar a palavra de Deus, seja a repreensão, exortação, edificação, abertamente. O mundo tem que conhecer a palavra de Deus. Nós não temos que esconder, porque o mundo vai entrar na igreja, as pessoas vão entrar na igreja, o mundo não, né, irmãos? As pessoas. O mundo não, o mundo que eu digo, as pessoas. As pessoas vão entrar na igreja e vão olhar e falar assim, poxa, mas é isso aí que ensina dentro dessa igreja? Poxa, essa igreja repreende sobre isso? Essa igreja aí fala que é errado? Então, quando vê algum membro da igreja lá fora cometendo algum tipo de erro, vai dizer, olha, fulano, na igreja lá, eles ensinam certo. Na igreja, o pastor ele repreende o membro. Na igreja eu fui num culto lá, estava vendo o pastor repreender. Aquele crente está fazendo aquilo ali, mas a igreja é boa. Então não existe, irmão, a gente tem que ter receio de falar qualquer coisa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é completa. E aquilo me alegrou muito, porque aí não existe mais, a gente não precisa esconder a repreensão, a exortação. Nós temos que falar para o mundo saber que o pai cuida do filho, repreende o filho. O mundo tem que conhecer que Deus é pai, né, irmãos? E que nesse primeiro bloco nós estamos conversando. Por isso que eu falei que seria uma conversa. Nós falamos um pouco sobre o entendimento do que é o costume para se cumprir a doutrina. Então, recapitulando, existem dois costumes. Um costume que está na Bíblia, que é o costume de cultura dos povos, né? Que determina como que eram os povos e os países. E existe o costume, que são os hábitos, os procedimentos que vão de encontro para a gente cumprir a doutrina. Quem é a dona do costume? Quem é a dona do costume? Dona do costume é a própria doutrina da palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos e em breve estaremos continuando o nosso bate-papo sobre diversos assuntos e acatando também perguntas que muitos irmãos também têm feito e a gente vai estar podendo responder à luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.